Senhores, bem-vindo a mais uma aula, onde a minha intenção é auxiliar os alunos a desenvolvimento dos seus aplicativos. Nesta aula nós vamos ver o quê? A utilização da tabuada com método. Este projeto de tabuada já foi passado anteriormente em outra matéria. Assistam esse vídeo para tirar algumas dúvidas de como é que ele funciona, mas o que eu vou fazer? Ele vai funcionar da mesma maneira. Essa tabuada aqui, como que ela funciona? Se você deixar em branco, ela vai informar, para não deixar, tem que colocar algo. E se eu colocar valores acima de 10, ele também vai colocar, digite valores de 0 a 10. Então se eu colocar a tabuada do 5, simplesmente vai demonstrar a tabuada. Um programa simples. Este mesmo programa eu vou trabalhar com métodos, tá? Como que funciona isso? Como que é essa tratativa de métodos? A estrutura de um código-fonte, como é que ela é distribuída? Nós temos os pacotes, nós temos os imports, que ele faz isso automático para a gente, e nós temos a public class, que é a principal, nesse caso é o main activity. Aqui é a criação dos nossos objetos, a gente vai ver isso no decorrer mais do curso, já comentei, mas vou fazer vídeos específicos para ele. E aqui nós temos o que? Ao criar, o onCreate, ao criar algo dentro do nosso celular, o que fazemos? Ele vai abrir essa chave e vai fechar essa chave. Aqui é o final da chave. Vou minimizar o onCreate. O que sobrou para a gente? Essa outra chave. Essa outra chave pertence à classe. Então, o nosso trabalho, o principal que a gente executa é dentro do onCreate, porém, os métodos são criados aqui, ó, nesse local, que praticamente é junto com esses objetos aqui. Como é que é a estrutura disso? O que são os métodos? Estrutura do método são trechos de código que permite modularizar o sistema, isto é, são pequenos blocos que juntos compõem um sistema maior, porém, podem ser chamados várias vezes durante a execução de um programa. A formatação dele, nós temos o primeiro item que é o qualificador, depois o tipo de retorno, o nome do seu método e os parâmetros, abre a chave, fecha e o código. O que é o qualificador, também conhecido como modificador? Ele define como é que vai ser a visibilidade dele. Se ele for público, ele é visível por qualquer classe. Se ele for private, ele é visível somente pela classe que ele está. E se ele for protegido, visível pela classe ou por suas subclasses e pelas classes do mesmo pacote. Aqui nós vamos ver somente a classe pública, tá? O tipo de retorno, que é o segundo parâmetro aqui, refere-se ao tipo de dado retornado. Métodos que não retornam valores devem possuir void. A gente vai ver isso. Nome do seu método pode ser qualquer palavra, desde que iniciado por uma letra. Por padrão, o Java inicia com letra minúscula. Isso é muito importante, padrão Java. Exemplo, imprime frase, grave arquivo, valida a senha. Lista de parâmetros, que é esse item aqui. Lista de variáveis opcionais. Quando o método é chamado, ele pode receber valores de quem chamou, aqui dentro. Esses valores podem ser manipulados internamente e devolvidos ao emissor. O nome do método e a lista de parâmetros, o nome do seu método e a lista de parâmetros, formam a assinatura do método, algo que identifica ele. Isso é muito importante, esse quesito do nome e da lista. Vamos ver como que funciona. Então, primeiro a coisa, a gente começa a criar ele como sendo o quê? Ó, público. Depois, tipo de retorno. Aqui nesse caso, eu vou colocar o void. O void quer dizer não retorna nada. Ele deverá executar todo o nosso programa aqui dentro. Aí vem o nome do meu método. Então, eu vou chamar de calcular tabuada. Abro e fecho parênteses, abre e fecha os chaves. Pronto, nosso método já está pronto. O que será executado aqui dentro? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso onCreate, onde está a estrutura.
E vamos ver como é que eu faço para colocar aquilo no método. Aqui nós temos o botão e nós temos o try-catch também explicado. Essa entrada aqui, que é o nosso int tabuada, e onde eu pego o valor tabuado e jogo dentro dessa variável, ela pode ficar aqui. Aqui é a verificação se a tabuada é maior do que 10. Pode ficar aqui também. Nesse else é onde acontece a magia do cálculo da tabuada. Então, aqui nesse pedaço, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele para ser executado lá embaixo. Ó. Vou recortar ele daqui e vou colocar ele aqui. Ó. Bom, acabou essa parte. E aí nós começamos a deparar com alguns probleminhas aqui. Por exemplo, essa variável tabuada, ele não reconhece. Por quê? Porque eu estou fora dessa chave. Ó. Essa chave ela pertence ao onCreate. Como eu falei no começo, isso aqui está fora do nosso onCreate. Então, esta tabuada que está aqui ó, não é reconhecida por ele. Para que ele seja visível para todo o nosso programa, esta variável que eu acabei de criar, int tabuada, ela tem que ficar aqui em cima, ó, fora. Então, vou colocar aqui, vou dar um Enter. Ela ficou aonde? Ficou dentro da classe agora. Isso quer dizer, todo mundo da classe enxerga ela. Ó. Abre a chave. Abriu a chave, fechou a chave. Está vendo que ela pertence, a tabuada agora, pertence a todos que estão aqui dentro. Da maneira como ele estava, ele só pertencia ao onCreate. Ok? E aqui no else, onde é a chamada, o que eu coloco? Eu chamo calcula, ó, ele já entendeu aqui, ó, que tem um método que faz isso. Eu dou um enter aqui e pronto. Como é que fica o nosso programa então? Essa parte do try-catch continua, ó, tabuada maior que 10, digite. O else, então, eu chamo ele aqui embaixo. Olha lá, eu marquei, chamou. Outra maneira de ver isso é dar o Ctrl B de bola e ele vai lá. Ok, gente? A intenção disso nós vamos ver mais para frente. Por que eu faço isso? A gente chama externamente o cálculo. Vamos executar ele. Aqui então ele funciona da mesma maneira. Se eu deixar em branco, ele vai solicitar. Se eu colocar valores maior do que 10, ele vai trabalhar da mesma maneira. E se eu colocar o valor da tabuada, funciona da mesma maneira. Ok, minha gente? Vamos fazer agora de outra forma essa tabuada. Continuando a explicação, nós temos tabuada sem retorno. Isso quer dizer, por exemplo, não retornam valores, não tem instrução return, são definidos como void. Foi esse exemplo aqui. Ó. Esse exemplo nós temos o que? Public void. Então ele tem que ser capaz de executar todo o processamento dentro do método. Nesse caso aqui, ó, impressão. Neste caso, ele tem que fazer tudo e jogar o resultado diretamente na tela através do setText. Então ele tem que ser autossuficiente para executar isso e mostrar lá na tela dentro do nosso container aqui. Ó. Então meu text result aqui, ó, ele já apresenta isso, que é o meu result tabuado. Vamos se dizer que eu vou ter que fazer um método com retorno de valores. Como é que é o retorno de valor? Ele tem a palavra return. Isso quer dizer que depois do public eu coloco o tipo de retorno. Neste void é nada. Neste é int. Então, public int multiplicar. Aqui, inclusive, ele está passando parâmetros para ele. Aqui, então, como é que funciona? Public int return isso. Então, este retorno que está aqui tem que ser esse tipo que está em vermelho. Ó. O retorno será o tipo em vermelho, nesse caso int. Então você deverá saber o tipo de retorno para colocar, alterar no item que está em vermelho. Você tem que saber o tipo de retorno aqui. Ó. Exemplo, se for devolvido uma frase, então o retorno será do tipo string. Se isso aqui fosse uma frase, aqui não poderia ser int, ele vai dar erro aqui. Bom, vamos ver como que funciona isso daqui. Vamos dizer que eu tenho que retornar isso daqui. Então eu vou colocar
return, ele vai reclamar, porque aqui é void. Qual é o tipo de retorno que eu estou fazendo aqui? Primeiro, se eu pedir para ele executar este for, onde ele está montando o auxiliar que tipo que ele é? Ele é string. Então o meu retorno aqui já vai ser do tipo string. Aqui continua errado. Por quê? Porque este result tabuada não faz parte, ele não reconhece mais. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Aqui eu vou devolver para ele somente o auxiliar. Por quê? Dentro do auxiliar, como eu já expliquei na aula passada, ele contém toda a tabuada. Pronto, ele está pronto, já é funcional. Será? Vamos verificar. Então, ó, eu chamo calcular tabuada. Se eu executar isso daqui, o que vai acontecer? Ao digitar a tabuada do 10 e pedir para ele executar, ele não vai fazer nada. Por quê? O que eu falo para os alunos, teste os seus programas, verifique o que está acontecendo. Calcular tabuada. Ele vem até aqui, ele criou, fez a tabuada, retornou ao auxiliar. Esse retorno, ele em momento nenhum colocou o valor da tabuada dentro daquele result. Lembra do result? Que estava anteriormente aqui? Que é o nosso resultado, que vai ser aplicado aqui dentro, ó, dentro do nosso text view. Então, como que eu resolvo isso? Então, este calcular tabuada, ele não é autossuficiente para executar. É como se eu contratasse um terceiro para fazer um trabalho. Eu contratei um terceiro, chamei o terceiro de calcular tabuada. Eu chego para o terceiro e falo assim, o terceiro, calcular a tabuada? Ele fala para mim, calculei. Aí ele pergunta, você quer que eu devolva? Sim, me devolve. Eu devolvi, retornei a tabuada para ele. E ele fez o que com isso aqui? Não fez nada. Então, aqui dentro desse método, será retornada a tabuada, por exemplo, do 10. Então, eu tenho que colocar isso dentro do meu resultado. Então, resultado, tabuada, ponto. Coloco o texto set text e eu coloco o valor de retorno, que é a minha tabuada aqui, ó. Ok? Funciona o programa? Vamos testar. Aqui então ele aplicou a diferença, vou clicar novamente, e aí ele executou isso para nós. Tabuada do 5. Ok, gente, então aqui, Ctrl B, ele vai verificar aqui, e vai fazer o cálculo da minha tabuada. Outra forma de trabalharmos com o método é a utilização, ó, de passagem de parâmetro. Ó. Isso aqui é passagem de parâmetro. O que é isso? São variáveis opcionais, é opcional. Pode ver aqui que aqui não tem, ó, não tem passagem de parâmetros aqui. Ó. Podem ser recebidos pelo método para uso interno, isso depende da sua lógica. Os exemplos acima temos os métodos. Imprimir não tem parâmetro, ó, não tem parâmetro. E o multiplicar há 2 parâmetros de entrada do tipo inteiro, a qual será utilizado pelo método para fazer algum cálculo de retorno. Então aqui nesse caso ele está recebendo 2 variáveis inteiras do tipo inteiro e fazendo o retorno dele. Aqui então vamos fazer o seguinte, vamos passar para ele o valor da tabuada. Então, aqui no meu método agora, eu vou receber o valor da tabuada. Nesse caso não houve passagem de parâmetro. Por quê? Porque a tabuada ela foi criada aqui em cima, todo mundo enxerga. Se eu quero que a tabuada seja tratada somente dentro do botão, como é que eu faço? Eu marco ele aqui, ó, retiro ele, vai dar erro. E aqui, ó, eu volto ele para cá. Porém, ele não reconhece. Então, este tabuada, eu preciso fazer a entrada dele. Como? Agora temos um valor de entrada int tabuada. E aqui, simplesmente, eu passo o valor da tabuada. Pronto. O nosso programa, ele já funciona.
Como que ficou isso aqui então? O meu result tabuada vai colocar o texto desse calcular. O calcular está aqui embaixo. Estou passando uma variável para ele, tipo inteiro aqui. Gente, não precisa ser o mesmo nome aqui. Aqui eu posso colocar assim, ó, valor recebido tabuada. Esse valor recebido tabuada, eu passo ele aqui, ó. Funciona do mesmo jeito. Aqui é uma variável que já foi criada aqui, ó, tabuada, estou passando ele por parâmetro. Então, se a pessoa digitou 10, 5, vamos dizer que ele digitou 10. O 10 vai entrar aqui pelo valor recebido tipo inteiro, calcula o valor da tabuada tipo 10, retorna tipo string, olha que interessante, entrou int, mas volta string. Esse auxiliar vai voltar toda a tabuada formatada e vai entrar aqui dentro. Isso aqui que eu acabei de marcar é a minha tabuada, por exemplo, 10, 10 vezes 1, 10 vezes 2 e assim por diante. E ele vai colocar aqui no seu texto, lá no Text View. Aqui então funciona da mesma maneira, não tem nada de diferente no seu programa, apenas a utilização de métodos. Nós vamos ver mais para frente para que serve isso. Ok, gente? Então essa aula fica por aqui. Estudem, sempre lembrando de como é que funciona a estrutura de métodos. Esse, no caso, é um método com retorno e com passagem de parâmetro. Passagem de parâmetro é isso daqui. Tá? Vai entrar aqui. Esses são os parâmetros. E o retorno é em cima dessa informação, ó, string nesse caso. No anterior não tinha, era void. Então, ficamos por aqui. Bons estudos. Fico no aguardo do retorno de vocês. Até mais.